Olá, gente, aqui é a Gabriela, eu falo de astrologia sistêmica, você acompanha aqui pelo meu canal, pelo Instagram e pelo YouTube, muito conteúdo de astrologia e também da abordagem sistêmica de constelação familiar. Eu trabalho com essas duas abordagens. Então eu falo aqui muito do mapa astrológico, de você encontrar uma saída através do mapa astrológico, uma solução, uma direção, você se conhecer melhor, tentar encontrar uma solução aí para suas repetições, para aquilo que você faz e dá sempre no mesmo lugar, as questões emocionais que se repetem, o tipo de pessoas que você atrai, situações emocionais que você atrai e por que você não consegue realizar seus sonhos, os seus objetivos, você desiste no meio do caminho, você não sabe direito o que você quer, não sente na alma o que é o meu propósito, o que eu vim fazer, o que eu faço da minha vida. Isso são questionamentos importantes que a gente faz quando a gente precisa aí encontrar uma ferramenta de autoajuda, né? Que nos coloque em conexão interna maior. E hoje esse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre Júpiter, que estava em Áries, voltou para Peixes, está, né, em movimento aparente de retrogradação. Marte também, que está fazendo um trânsito muito importante em Gêmeos, esse trânsito vai até março, e ele está em retrogradação também. E nós tivemos aí nas últimas semanas uma grande exposição, né, de ideias das pessoas nas ruas, né? Ainda temos algumas manifestações e a gente percebe assim que há um embate de ideias, de ideologias, de líderes. E o que tudo isso tem a ver com a astrologia? A astrologia ela pode ser observada e pensada de duas formas. Uma forma hermética, que é a forma que o homem, desde que a existência do homem, ele passa a observar o céu e os movimentos da natureza para poder se desenvolver, para poder sobreviver. Então, através dessa astrologia estudada através da filosofia hermética, a gente percebe aí que o homem sempre acompanhou os movimentos da Lua, os movimentos dos planetas que eram vistos a olhos nu no céu, e dentro disso ele entendia que haviam ciclos e ele ia então caminhando e determinando as suas atividades através disso. E aí surge a observação da astrologia como um horóscopo, né? Então, o astrólogo é aquele que sabe do ciclo que vai se formar um pouquinho mais adiante e que esse ciclo indica, que energia, que qualidade do tempo se fará e o que ele indica, então, a direção a ser tomada. Mais tarde, então, a astrologia ela é calculada de uma forma mais horária, e aí a gente consegue calcular o mapa natal de uma pessoa através da hora do seu nascimento e o local de nascimento, e aí acompanhar esses ciclos em cima do seu mapa natal. E aí também se estudam, né, a qualidade de energia, a posição dos planetas naquele mapa natal e a ativação desses planetas através dos trânsitos, né? Lua, Sol, Marte, Vênus, Mercúrio, que são que fazem os movimentos mais rápidos, depois Saturno, Júpiter, e por fim os que fazem o movimento mais lento, que seria Netuno, Urano e Plutão. E aí, então, a gente vai observando através da astrologia o que vai acontecendo no mundo, guerras,
organizações geopolíticas diferentes. Então a gente vai acompanhando esse movimento, observando esse movimento, registrando os movimentos e percebendo que, ó, planeta tal está relacionado a isso, planeta lá, planeta aqui. E aí surge essa ciência milenar que é a astrologia. E também tem o outro lado da astrologia, que também está ligado ao hermético, mas é um lado que quem trouxe mais à tona foi Jung, pai da psicanálise, porque ele, tratando dos seus pacientes, também estudava o mapa astrológico dessas pessoas e percebeu uma ligação da psique, do funcionamento da psique da pessoa através do seu mapa natal. Então, a localização dos planetas no seu mapa natal também te ajudam a decifrar a psique, né? Especialmente o inconsciente, que você, se você perceber, eu falo muito sobre o inconsciente nos meus conteúdos e falo muito também sobre isso na interpretação do mapa astrológico que eu entrego, porque o inconsciente nos move. Ele nos faz permanecer em determinados lugares da nossa vida, em ciclos intermináveis, em repetições intermináveis, e até que a gente consiga dar um salto, sair daquilo, entender que conteúdo é esse psíquico que eu tenho que dar luz e saltar em direção ao meu poder pessoal. Então, o mapa astrológico, numa primeira instância, ele te traz uma visão de você mesmo, você se entender aonde você está e como você faz para tirar um monte de coisas da frente assim e acessar o seu poder pessoal, a sua individualidade. Dito isso, eu queria hoje falar especificamente sobre Júpiter e Marte, né? Júpiter estava em Áries. Lá em Áries nós temos Quirón fazendo um trânsito também importante. Então Júpiter em Áries ele vinha fazendo essa ativação, essa expansão da nossa individualidade, valorizando, né, o quanto é importante nós termos a nossa identidade, a nossa apresentação única, sermos aquilo que pulsa dentro de nós, certos de que somos diferentes e que cada um traz aí algo a acrescentar, né, na vida, na humanidade. E é isso que o grande mistério, né, nós sermos quem somos e ao mesmo tempo pertencermos a um todo. E Júpiter fala muito disso, porque Júpiter, ele é o pai dos homens e das divindades, né? Foi ele, pela mitologia, que destronou Saturno, né? Filho de Saturno. E Saturno engolia todos os seus filhos, então a mãe de Júpiter o escondeu quando ele nasceu. E ele, então, ele sobreviveu, né? Não foi engolido por Saturno. E logo mais tarde ele destronou Saturno. Então ele é o maior planeta do nosso sistema solar, então ele é o que mais brilha no céu à noite, quando a gente consegue avistá-lo. Então ele é a direção, é a bem-aventurança, é a boa sorte do mapa. Ele fala de esperança, ele fala de um algo maior, algo melhor para a nossa vida, né? E a casa astrológica que ele está no nosso mapa indica ali aonde a gente pode encontrar a nossa bem-aventurança, a nossa boa sorte. Mas ele também fala de uma expansão, como se fosse uma lente de aumento. Então, quando Júpiter não atua de forma positiva no nosso mapa, ele expande características nossas que nos levam a relativizar o todo, e então a gente fica se achando demais naquela área do mapa. E a gente esquece que a gente pertence a um todo. Então, Júpiter, que é o regente de Sagitário, nos pede a sabedoria, né, o cumprimento das leis universais, a busca da verdade, né,
O contrário disso é o dogma, né? É a distorção, é a manipulação da verdade, né? É a verdade que só contribui a alguns e não a todos. Então, é a nossa, nós queremos encontrar um líder, alguém que nos salve, quando a salvação só vem de nós mesmos, né? E essa é uma dinâmica que Júpiter traz, e agora ele entrou em retrogradação em Peixes, então ele sai de um lugar que ele estava trabalhando, exacerbando, né, exacerbando a individualidade, e então a gente pôde ver assim o erguimento aí de personalidades, né, por exemplo, como Putin na Rússia, como, né, o Xi Jinping na China. Então esses ditadores que expandem a sua individualidade e passam por cima de um coletivo, de um respeito ao todo, né? E aqui no Brasil também. Também dessa forma a gente percebe essa atuação forte, né? O uso de Deus, do nome de Deus, da religião, né, misturado, né, na política, misturado no direito constitucional, no dever e no direito de cada um, né? O ressurgimento do medo da igreja, né, do dogma, da moral, dos bons costumes. E isso a gente sabe que não está a serviço da vida, né? Bert Hellinger dizia isso, né? A moral não está a serviço da vida. E em que contexto ele falava isso? Ele falava isso, por exemplo, quando muitas mulheres tiveram que abortar seus filhos porque estavam fora de um casamento ou porque não estavam numa união adequada. Por exemplo, na China, quantas crianças foram abortadas porque aquelas mães só podiam ter um filho, né? De acordo com a política pública. Então, é nesse sentido que Bert Hellinger falava que a moral não está a serviço da vida, né? Então, para mantermos a moral, às vezes, temos que sacrificar a vida. E é nesse sentido que Júpiter aparece, então, voltando a Peixes. Peixes, um signo que nos fala da empatia, do todo, né? Do estarmos todos misturados e juntos e termos que olhar para uma direção em comum. E Saturno também está fazendo esse trabalho em Aquário, que também é um signo que fala muito sobre a coletividade, sobre todos vamos juntos, né? Então é muito forte esse movimento, essa retrogradação de Júpiter em Peixes. Eu faço essa interpretação aqui que eu deixo com vocês. E Gêmeos, Marte em Gêmeos, retrogradando também, Gêmeos também está no eixo Gêmeos, Capricórnio, Gêmeos Sagitário, né? Ligado também a Júpiter, né? Porque quem rege Sagitário é Júpiter. Então, Gêmeos que tem a capacidade de simplificar o dia a dia, de buscar apenas o raso e o superficial para desembolar o nosso cotidiano, né? A capacidade que a gente tem de levar e buscar informação rápida para dinamizar a nossa vida, né? Gêmeos também fala, por exemplo, de vendas, né? Do comércio local, dos nossos parentes próximos, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, né? Então são essas relações assim que permeiam o nosso cotidiano, né? E isso distorcido nos leva a olhar para ações que não têm fundamento, ações que não têm profundidade, que não têm verdade. Se é que existe uma verdade, porque nós homens, a humanidade, né, está em busca do seu desenvolvimento. Então, dizer que algo é verdade é muito delicado, né? Nós temos uma verdade aparente, né? Então, acredito que a verdade, ela se pauta muito pelo bem de todos, né? Pelo coletivo,
quando todos são assistidos, né? Não só alguns. Então, essa retrogradação de Marte tem muito a ver com um momento também, se nós olharmos para não só no Brasil, mas também numa tendência mundial, assim, como a gente tem percebido, assim, ações que Marte é muito ação, é o nosso ímpeto, é a nossa individualidade, é a nossa capacidade de dizer eu sou assim, eu vou assim. Então, quando ele está retrógrado, ele traz, né, essa questão, assim, de impor a sua vontade, de impor a sua verdade, de estar pautado numa informação que não é verdadeira, que é superficial. E a área que nós temos Gêmeos no mapa, nós precisamos prestar muita atenção, porque é uma área que a gente perde interesse muito rápido, tem dificuldade de manter uma direção, porque precisamos ter uma flexibilidade, mas é preciso saber lidar e dosar essa flexibilidade na nossa vida. E tudo isso eu consigo olhar na interpretação de um mapa astrológico e dizer, olha, né, aqui é melhor você manter um foco, aqui não é manter um outro, e assim vai. E para além disso, que eu gosto muito de unir essas duas abordagens, a astrologia e a sistêmica, e dentro da sistêmica, o que é esse movimento de nós termos ídolos? De nós termos um pastor, alguém que nos guia, uma torcida de time, algo que nos coloque num grupo e nos dê autoafirmação. Vem lá da nossa figura interna, a nossa ligação com a figura interna paterna. A figura paterna interna é aquela que nos causa frustração, porque a mãe geralmente nos atende nas nossas necessidades e ela até dá aquele aconchegozinho, né? Ela dá uma manhãzinha, ela usa um cobertorzinho, ela sabe o jeito que a gente dorme melhor, ela sabe nos atender melhor. Ela tem esse feeling, né? Essa intuição feminina. Aí você pode dizer, mas a minha mãe não era assim, quem era assim era meu pai. Então, é ao contrário na sua casa, né? Alguém ali causou uma frustração em você e alguém acolheu mais você nas suas manhas. Daí é ao contrário. Mas, no geral, o pai é aquele que vai nos dar o que a gente precisa. E ele só sabe dar o que a gente precisa, sem muita coisa. E se ele achar que não precisa, ele não vai dar, porque essa é a natureza masculina, essa é a força masculina que vem na gente através da figura paterna, dos avós e bisavós, a figura do masculino que vem em nós, através das gerações. Então, nós temos essa frustração. Quando a gente fica adolescente, a gente precisa ter uma raivinha dos nossos pais, que é pra gente buscar, a gente quer ir pra vida, a gente quer descobrir mais coisas, além do que os nossos pais nos ensinaram. Então, essa raiva, Marte, né, no nosso mapa, esse impulso de conhecer outras coisas é importante, né? O adolescente precisa conhecer mais coisas, ler mais coisas, descobrir professores, né? Novos grupos, novos jeitos de pensar, evoluir o pensamento da sua ancestralidade, ele está no seu papel. Discutir outras coisas, né? Abrir o pensamento. O jovem, ele tem esse papel na nossa sociedade, né? De abrir o nosso pensamento, nos fazer pensar fora da caixa, né? Sair da nossa zona de conforto, de dogmas e coisas já aprendidas. Só que acontece, e é uma fase da vida que a gente tem, né, muito ídolo, né, o cantor favorito, o time de futebol, a gente se identifica, a minha turma veste só isso, a outra turminha veste tênis daquilo, e assim os jovens vão se identificando. Isso é uma fase importante da vida para a gente se encontrar.
Mas às vezes a gente segue a fase adulta, ainda lá e ficamos fixos naquela frustração com a figura paterna que nos deu o necessário e não nos deu o que nós queríamos. É uma ferida, né, que nós temos. Todos temos um pouquinho aí. E nós seguimos então decepcionados com essa figura paterna em nós ou a figura materna, buscando ídolos, buscando alguém que nos salve, alguém que vai resolver nossos problemas e nossas questões. E então, o que eu percebo assim, um movimento sistêmico interessante de nós fazermos internamente é essa reconexão, né? Com a nossa figura paterna, com a nossa figura materna, com os nossos avós, com os nossos bisavós, conhecer o que vem deles, né? Conhecer é porque o mais importante para nós veio deles, a vida. Então, quando a gente tem esse entendimento de que o mais importante eu já recebi, que é a vida, que não há nada mais importante, né? É a vida, gente, é a saúde, é a alegria de viver, é pegar a sua vida com as duas mãos, é minha. E não ficar esperando que alguém te salve, ou um presidente, ou um relacionamento, ou qualquer outra coisa que você fique esperando te salvar. O super-herói, o cantor favorito, né? Aquilo que você segue, né? Então, quando a gente consegue, e a riqueza da sistêmica e que ela trouxe para minha vida e me fez entender pontos do meu mapa astrológico ainda mais, e o que eu tento trazer através da leitura e entregar é isso, né? Se você se enraizar, se você entender, compreender o seu contexto, o contexto da sua família, o contexto do seu pai, o contexto da sua mãe, silenciar essas queixas. E aqui não é passar borracha, nem apagar, nem tapar o sol com a peneira, mas você abrir o seu horizonte para ver de um outro ponto de vista, para ver a sua fraqueza e a fraqueza do outro que te feriu, a pobreza do outro que fere, né? A pobreza de espírito de quem te feriu, te fortalece, né? Faz ver o quanto é importante a sua individualidade e calcar uma individualidade dentro de um respeito ao todo, né? Porque eu percebo assim, por que eu preciso, no prédio onde eu moro, ficar gritando na janela em quem eu vou votar? Porque o vizinho lá é domingo e o vizinho pode ter trabalhado a semana inteira e ele tá precisando descansar. Ele não tem nada a ver com o meu voto, que é secreto. Ele não é obrigado a votar em quem eu vou votar, né? Ou, por exemplo, tá num parque, na praia, ou sei lá, num jardim, e chega aquela pessoa e liga uma caixa de som com som a todo volume. Então, assim, eu tô lá no meu dia de lazer e eu sou obrigada a ouvir a música que a outra pessoa tá ouvindo. Então, a humanidade, assim, por exemplo, Putin, né, invadiu a Ucrânia, né, é um país, uma cultura, são pessoas que vivem lá, famílias, e eles são obrigadas agora a suportar a individualidade do Putin, a sua sede de poder, o seu medinho, né? Então são muitas questões que a gente observa, né? Esses governantes impondo seu ego diante da sociedade, né? Escravizando, manipulando ideias, distorcendo verdades, colocando as pessoas umas contra as outras, instigando o medo, a fuga, o caos. E Júpiter fala muito das leis, né? Ele fala muito das leis maiores, né? Nós temos uma lei maior no nosso país, né? Ah, mas o fulano não cumpre a lei, mas eu faço a minha parte, eu cumpro a minha parte, né? Então, daí eu fiz a caixinha de perguntas aí
Quando você tá no meio do caos, né? Você observa as pessoas, você segue um líder, você observa as pessoas e o líder. E que legal que muita gente, ou você seguia pela sua intuição, pela sua verdade interna, né? E muita gente respondeu, né? Eu me guio pela minha verdade interna. Eu fiquei bem feliz com isso, né? Porque é isso, na verdade, né? Nós descobrirmos o nosso Júpiter no mapa é descobrir a nossa verdade interna e saber que estamos um pouco perdidos aqui e todo mundo está um pouco perdido e todo mundo tem que chegar num lugar melhor, né? Vamos juntos. Então, gente, é isso. Isso eu queria falar. Ai, vocês sabem que eu não gosto de falar de uma astrologia especulativa, eu gosto muito dessa observação, dessa tendência, e eu acredito na minha visão. É isso que a astrologia, a leitura do mapa astrológico faz, e também a constelação familiar, né? Nos dá algo para a gente trabalhar e desenvolver na nossa vida, não uma solução mágica. E não existem soluções mágicas. Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário, por favor, curta se você gostou do meu vídeo, compartilha com quem você acha que precisa. Na bio tem link para mapa astrológico, constelação familiar e 2 produtos bem legais que têm saído, porque o valor do ticket é mais baixo que o valor do mapa astrológico. Então, você conhecer apenas a sua Vênus ou o seu Plutão. Então é isso por hoje, um grande abraço, sigamos aqui juntinhos, eu vou postar mais conteúdo. Até lá, até mais.